Fala pessoal, nos encontramos aqui para mais uma atividade do Event 3 Summit, né, esse evento aqui que já está rolando. Tem várias atividades aí durante o dia, vocês podem estar vendo aí durante a programação. E hoje nós estamos aqui, né, para falar sobre e-mails, né, para falar sobre e-mails e como a organização de um evento pode estar trabalhando e-mails, né, durante o seu evento. E para isso, a gente convidou alguém da casa, né, Caio Barbosa, que Caio, ele é growth aqui da Event 3, ele cuida muito dessa parte de automações, né? Então, eu vou deixar que ele se apresente um pouquinho aí para vocês. Caio, todas as honras aí para você. Valeu, Leandro. Bem-vindo, pessoal. Bem-vindo à palestra, né? Bem-vindo e bem-vindas. Meu nome é Caio, o Rangon falou um pouquinho aí. Eu sou analista de marketing na Event 3. Atualmente eu fico mais voltado para essa parte de growth e também trilhas e automações. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a importância dos e-mails, né, para eventos no geral. Como essa comunicação é importante e ela é rica, né? Com certeza, cara. Essa parte de e-mails é uma dúvida de muita gente. A gente vai falar sobre vários pontos importantes. Tem muita gente que acha que o e-mail morreu, né? Muita gente fala isso hoje em dia. E hoje a gente vai tirar essas dúvidas. Caio, vamos aí falar um pouquinho sobre os e-mails. A gente trouxe uma apresentaçãozinha aqui, né? E a ideia geral da palestra é aprenda a utilizar os e-mails a favor do seu evento, né? Então, não só durante o seu evento, quando o seu evento está acontecendo, mas também antes, né? E depois do seu evento, durante todo o processo de criação, de execução e de pós-evento. Isso mesmo, Andon. Eu trouxe um conteúdo aqui, né, para a gente conversar, a gente debateu, acho que vai ser bem enriquecedor para os organizadores. E vamos lá, né? Vamos dar o pontapé inicial aqui. Então, aprenda a utilizar os e-mails a favor do seu evento. Primeiro ponto, né? O que é e-mail marketing? Então, assim, a gente escuta falar e-mail marketing, mas muita gente não sabe o que de fato é isso. Então, assim, é uma estratégia de comunicação. Então, é uma estratégia de comunicação que, se for bem feita, ela é muito assertiva e é uma das principais estratégias no marketing digital moderno. Ela é uma estratégia muito eficaz. Por quê? O e-mail marketing permite que o organizador ou empresa, ou enfim, quem utiliza a ferramenta, né, permite que ele envie uma mensagem para um público específico, em um horário específico e com um objetivo específico. Como assim, Caio? Se a gente pegar um paralelo aqui, quando a gente posta um conteúdo nas redes sociais, ou quando a gente até escreve um texto para um blog, esses conteúdos são muito ricos. Mas você não sabe 100% ao certo quem você está atingindo com aquilo. E com o e-mail marketing, quando você tem uma lista bem construída, quando você sabe quem é a pessoa que você está enviando aquele e-mail, isso é muito possível. Então, assim, a gente publica um conteúdo nas redes sociais falando do nosso evento, aquilo pode abranger uma quantidade enorme de pessoas que podem ou não se interessar por aquilo. Então, assim, o e-mail é muito rico justamente porque ele permite esse contato, esse fit mais direto entre, no nosso caso aqui, entre a comissão organizadora e os participantes. Mas, além disso, o e-mail permite também que essa comunicação seja retroalimentada. Ou seja, através do e-mail, por mais que redes sociais e outros canais, os usuários podem comentar, podem mandar mensagem. Com o e-mail, o usuário consegue responder aquela mensagem diretamente na fonte. Então, ele pode se comunicar constantemente com a comissão organizadora. Isso é muito rico. Isso é uma coisa muito valiosa assim, para a organização do evento ou para as empresas no geral. Então, isso, comentando um pouquinho do e-mail marketing, só que muita gente, como o Rangon comentou aí no início da apresentação, diz, o e-mail morreu, não existe mais e-mail. Eu botei até 2 notícias aqui que eu encontrei na internet, que uma delas fala que o e-mail está morto e pergunta qual é o próximo, ou seja, qual é a grande ferramenta de comunicação, e a outra diz por que o e-mail não dita mais as regras, né? Não manda mais em nada. E eu trouxe uns números, Rangon, aqui que desmente isso, na verdade. O e-mail não está morto, o e-mail está cada vez mais forte, é uma estratégia fortíssima que traz excelentes resultados. Então, uma pesquisa do DMA Insights relatou que 96% dos consumidores checam suas caixas de e-mail todos os dias. Isso é uma coisa assim gigantesca. E 50% dos usuários, segundo a HubSpot, afirmam ler a maioria dos e-mails que recebem. Então, assim, são dados que comprovam, né, o que a gente comentou, que o e-mail não morreu, que isso é conversa. E eu vou trazer um dado ainda mais assustador,
que ele mostra que o e-mail tem 3,9 bilhões de usuários ativos. Então, assim, é um número gigantesco, né? E até 2024 serão 4,5 bilhões de pessoas que utilizam o e-mail, ou seja, usuários ativos, usuários que estão sempre naquela ferramenta, né? Eles olham o e-mail diariamente ou algumas vezes na semana, mas estão ali ativamente. Então, o e-mail é, ainda hoje, um canal extremamente forte. Tem um ponto também dessa questão, cara, desses dados, que pode ter muitas pessoas que digam assim, mas eu não confio tanto nesses dados, tá? Eu olho dados assim, eu não sei, tá? Não sei o que, eu não confio tanto. Pode ter alguém que pense assim, mas aí, para você que pensa dessa forma, é só você fazer o seguinte exercício. Entre nos locais onde você consome qualquer coisa, seja um conteúdo na internet, seja um site de onde você compra alguma coisa, um site que você geralmente usa para fazer qualquer coisa na internet. E veja lá se não vai ter sempre uma caixa, um espaço para você deixar o seu e-mail, né, para estar recebendo novidades. Se o e-mail tivesse morrido de fato, esses espaços para deixar e-mail não existiriam mais, porque todas as empresas saberiam que não seria nada efetivo você ter um espaço dentro do seu site ali, ocupando um espaço, né, para algo que não gera nenhum resultado. Outro exemplo, outra questão. Eu tenho certeza que você já participou de algum grande congresso, ou algum grande evento, né, e a comunicação desse grande congresso, desse grande evento, foi a maior parte dela por e-mail. Né? Você fez sua inscrição, você recebeu um comprovante por e-mail, você foi comunicado do horário do evento por e-mail, quando o evento começou por e-mail, né? Então, por mais que muitas pessoas, assim, existem pessoas que não gostam, né, de e-mail, mas em algum momento da vida delas, ela vai precisar abrir o e-mail, né? Seja por questão de trabalho, seja por alguma coisa da faculdade. Então, o e-mail, eu acho que quando a gente compara o e-mail com a rede social, a gente vê redes sociais morrendo. Né? A gente viu o Facebook, o Orkut, né, que foi uma rede social que morreu, o MSN, que foi também uma rede social que morreu, algumas outras redes também morreram durante esse tempo. Já o e-mail, ele vem se perpetuando desde o início da internet, né? Então, ele é um meio de comunicação que ele vai sendo atualizado, ele não morre, ele vem sendo atualizado, né? Total, Randu, total, faz sentido. Exatamente isso, cara. Isso que tu comentou foi muito importante, porque as empresas sabem o valor do e-mail e, assim, elas fazem de tudo, entre aspas, né, para captar o e-mail, né, para conseguir o lead da galera, justamente por essa comunicação ser tão direta. E a gente vai entrar mais à frente em alguns pontos aqui, sem spoilers, mas ser uma comunicação muito rica, assim. E aí eu trouxe também para vocês, assim, já entrando um pouco nisso que a gente estava comentando, né? Quais as vantagens do e-mail marketing, Caio? Quais são as vantagens, assim? Como tu pode me convencer a usar isso na estratégia do meu evento? Então, assim, o e-mail, ele permite um conteúdo muito personalizado. Então, assim, a gente vai entrar mais para frente, eu trago quais são os 3 passos para você começar a enviar e-mails nos seus eventos, mas, assim, ele permite um conteúdo muito personalizado, porque, como eu expliquei naquele slide anterior, você está falando diretamente com um público em específico. E, assim, quando você trabalha com mídias ou com canais que são muito abrangentes, então você não sabe, de fato, quem está vendo aquilo. E o e-mail permite, assim, esse conteúdo mais personalizado. Você consegue também estreitar o relacionamento. Então, como eu comentei, o usuário, no caso de eventos, o participante, ele consegue entrar em contato ali com a comissão organizadora, ele consegue dar feedback, você consegue construir um relacionamento, isso é muito rico, assim, na comunicação, e ele permite também informações diretas, né, como eu já falei, e para as pessoas certas, graças à segmentação de público, que a gente vai ver mais para frente, e o e-mail também permite o maior fluxo de informações. Como assim, Caio? Quando você publica em outro canal, é muito fácil, é muito simples uma informação se perder, porque ela tem um tempo de vida útil. Então, assim, quando a gente Rangon é social media, aí, então se eu falar um dado um pouco errado, ele me corrige. Mas, assim, quando você publica um conteúdo no Instagram, se eu não me engano, são 24 horas ali que você tem, e depois disso a publicação morre. Então, outras redes sociais você tem outro time. E no esses números, assim, falando do Instagram praticamente, ele tem hoje, são até mais, dizem que nos primeiros 30 minutos que você publica qualquer coisa no Instagram, se ele não tiver um engajamento ali
que a rede social espera, aquele seu conteúdo ele para de ser entregue, né, nos primeiros 30 minutos. Então, Olha aí. É algo que você precisa de toda uma estratégia de engajamento, blá, 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 que se nos primeiros 30 minutos, por um acaso, sua publicação não tiver o engajamento que eles esperam, você não vai entregar para todo mundo, né? Diferentemente do e-mail. Com certeza. E ainda tem a questão de que, falando assim propriamente de formato, você tem na rede social, a gente só está citando muito o Instagram porque é a maior rede social do momento, né? Então já foi o Facebook, hoje é o Instagram, o TikTok está aí vindo para tentar brigar. Mas assim, quando você vê o Instagram, você tem, você posta uma imagem, posta uma legenda em texto, você consegue botar link na bio, mas assim, é um conteúdo que não é tão dinâmico quanto o e-mail. No e-mail você pode ter tudo isso no corpo do e-mail. Então você pode ter uma imagem, você pode ter um vídeo, você coloca um botão, você cita o link. Então assim, o e-mail você consegue despejar o maior fluxo de informações que você consegue construir isso de uma maneira mais simplificada. Então, no Instagram existe o arrasto para cima, mas não é todo mundo que tem acesso. Então, assim, com o e-mail você consegue colocar uma série de informações e disponibilizar de uma maneira mais facilitada para o público. Também tem isso, né? É uma limitação do próprio formato das redes sociais e a gente está sempre fazendo essa comparação, porque a gente sabe que a rede social é uma coisa popular e o e-mail nem tanto, como ferramenta de e-mail marketing. Então, a gente está sempre fazendo esse comparativo para mostrar as vantagens realmente que o e-mail tem, né? Então, vamos lá, Rango, eu vou prosseguir aqui, próximo slide, vamos continuar o bate-papo. E aí a gente chega no, beleza, a gente viu que o e-mail é massa, que o e-mail faz sentido, que ele é muito rico, mas como eu utilizo nos meus eventos? E para ajudar vocês, né, organizadores, a dar o pontapé inicial a essas estratégias de e-mail, eu trouxe 3 pequenos passos, tá? Essa é uma apresentação, assim, introdutória, então e-mail marketing é muito mais complexo do que isso que a gente está trazendo aqui, mas o objetivo é que você inicie e a partir disso comece a melhorar essa comunicação. Inclusive, no final da apresentação, na descrição do vídeo, a gente vai deixar alguns conteúdos para, caso você queira estudar mais um pouco sobre isso, a gente vai deixar conteúdos gratuitos, tanto do blog da Arvin3 quanto de outras fontes, para você dar uma estudada, né, dar uma lida, para melhorar essa comunicação via e-mail. Então, assim, os 3 pequenos passos com quem você vai se comunicar, quais os objetivos da campanha que você está enviando e por onde você vai enviar esse e-mail. Eu vou passar um pouquinho sobre cada passo aqui, e Rangun também quiser comentar alguma coisa, ele sempre tem a contribuir, a gente vai conversando aqui. Então, vamos lá. O primeiro passo é com quem você vai se comunicar. Então, assim, quem é o participante do teu evento? Aqui a gente está falando especificamente de e-mail marketing para eventos. Mas se fosse uma empresa, quem é a persona dessa empresa? Quem é com quem esse cara se comunica? Isso é o primeiro passo e um dos mais importantes, eu diria até o mais importante, porque, assim, isso vai definir como o seu e-mail, a estrutura de linguagem do seu e-mail, a estrutura da sua comunicação. Então, assim, se o evento retrata um tema mais sério, ele é um evento que é científico, mas ele lida com alto grau de pessoas na universidade. Então, assim, talvez não faça tanto sentido você colocar uma linguagem mais coloquial. Mas o seu evento é voltado para os jovens, e aí já faz sentido você colocar um GIF, como esse que eu coloquei na apresentação. Eu trouxe alguns exemplos aqui para elucidar. Então, assim, você vê que esse tipo de e-mail, se for um evento muito formal, se for comunicação entre a comissão organizadora e a comissão científica, né, que são os avaliadores, talvez não faça tanto sentido na estratégia de comunicação ter um e-mail tão divertido, digamos assim. Mas se for com a comunicação com os participantes, é um evento mais jovem, é um evento que é voltado para estudantes, universitários, talvez faça sentido, fique legal. Então, assim, conhecer o seu público, saber quem é essa pessoa que você está se comunicando, é extremamente importante, porque isso vai definir praticamente todos os próximos passos. Eu tenho para esse ponto, eu tenho uma experiência prática, na verdade, né? Eu já organizei vários eventos, né, durante a minha jornada aí, e um dos eventos que eu organizei, um deles era para um público de professores do ensino médio. Professores que ensinam para jovens no ensino médio. Geralmente, esse público ele vai ser ali na faixa dos 30 anos, basicamente, para cima, assim, são pessoas dessa faixa etária, né? E aí, trata-se de um público que é acostumado a receber uma quantidade grande de e-mails, né? É um público que gosta de abrir e-mails, é um público que tem familiaridade com a ferramenta.
né? Então, a nossa estratégia, quando a gente montou uma estratégia de e-mail marketing para esse evento, a gente tinha uma estratégia de vamos escrever mais e-mails do que o normal, porque era um público que gostava de receber e-mail, que gostava de ler, né? E mas não vamos fazer um e-mail como esse que você colocou aí, um e-mail cheio de coisa. Vamos trazer e-mails com mais conteúdo, vamos conversar, vamos fazer esses testes. E foram testes que deram muito certo. Por quê? Porque era um público que tinha esse perfil. Já eu fiz outro evento, que era um evento para fotógrafos iniciantes, né? Então era um público ali tinham muitos jovens, muitos adolescentes, muitas pessoas que nem tinham terminado o colégio ainda, mas que já gostavam ali de fazer um bico ou outro de fotógrafo, né? E eles queriam aprender mais sobre fotografia, e a gente percebeu que era um público que não tinha tanta familiaridade assim com o e-mail, né? Mas aí qual foi a estratégia que a gente utilizou? A gente identificou isso com o público e a gente fez, vamos pegar as pessoas que vão deixar o e-mail e vamos utilizar o e-mail para levar essas pessoas para outro canal de comunicação que elas se comunicam mais, como o WhatsApp, por exemplo. Então, quando o cara fazia sua inscrição, a gente convidava ele pelo e-mail a entrar no grupo de WhatsApp. Então, geralmente, ele abria o primeiro e-mail, né, ia para um grupo de WhatsApp e a gente conseguia conversar mais. Então, só para ilustrar um pouco essa diferença de públicos, que dependendo do seu público, você pode usar o e-mail para uma estratégia diferente, né? Concordo, 100%, Rangel, faz sentido. Total. Você, no teu caso aí, tu usou como primeiro contato, mas levou o cara para um canal onde, de fato, ele gosta, ele está presente e faz total sentido. Isso. Eu trouxe outro exemplo aqui de um e-mail mais sóbrio, assim, digamos assim, que é um e-mail bem simplesinho, mas que também passa uma informação, né, só mostrando, a gente mostrando para os jovens, só mostrando para pessoas mais sérias aqui, que é um e-mail simples, tem um texto, um botão que leva o cara para alguma ação, que é o que a gente chama de call to action, né, que seria levar ele a executar alguma ação, e é um e-mail simplesinho. Continuando aqui, eu vou falar agora sobre um pouquinho de objetivos da campanha, assim, dos e-mails. Então, assim, eu trouxe alguns tipos de e-mails, tá, pessoal? Existem diversos, eu trouxe alguns que, para mim, que eu achei que fazia sentido para os organizadores de eventos. Então, assim, eu vou passar um pouquinho sobre cada ponto, mas lendo assim por cima, né? Eu falei sobre newsletter com atualizações do seu evento, curadoria de conteúdo com temáticas correlacionadas. Curadoria de conteúdo também se encaixa como newsletter, só que eu separei porque eu vou trazer um exemplo legal aqui para vocês. Vou dar alguns exemplos de como vocês podem utilizar isso nos eventos. E-mails promocionais, né? E pesquisa com os participantes. Então, vamos lá, eu vou tocar cada ponto. Newsletter. Então, assim, trazendo um pouco de ideias para fomentar na cabeça de vocês e tal. Então, quem são os palestrantes do seu evento? Quais são os tipos de conteúdo que vocês vão ofertar? Vocês vão ter, o evento vai ser presencial, vai ser online. Se for online, ele vai ter conteúdo ao vivo, ou ele vai ser gravado. As pessoas vão poder assistir depois. Esse tipo de conteúdo vai estar disponível para o público no futuro. Qual é a duração de cada palestra? Qual é a duração total do evento? O evento terá certificado? Se terá certificado, esse certificado será gratuito, será pago? Quantas horas esse certificado vai disponibilizar para o público? Se o evento possui submissões de trabalhos, quais são as normas de submissões? Então, assim, tudo isso que eu estou falando são ideias que você pode utilizar para fazer uma newsletter do seu evento. Então, você pode pegar um palestrante de renome e enviar essa informação para o público. Você pode fazer um apanhado geral das trilhas do seu evento. Então, usando aqui como exemplo, a gente, no Evento 300, a gente está falando sobre marketing para eventos, a gente também está falando como tecnologia. Então, assim, a gente chegou a enviar alguns e-mails para a nossa base, e o que a gente reforçou bastante, a gente vai ter a palestra tal, a gente vai ter o palestrante tal, de tal empresa, porque, assim, você quer conquistar aquele público. Então, esse tipo de conteúdo é muito enriquecedor. E esse tipo de conteúdo que eu estou dizendo aqui serve tanto para engajar, como para captar novos inscritos. Então, assim, você está sempre falando do seu evento, que vai ter, como ele vai ser, é muito rico. São coisas que vocês podem ir introduzindo, assim, no newsletter. E, passando um pouco aqui, eu trouxe também curadoria de conteúdo, que, como eu falei, também é uma newsletter, mas ela tem uma característica um pouco diferente. Então, assim, esse e-mail de informações que eu trouxe aqui para vocês podem ver que, geralmente, a informação de texto está dentro do próprio e-mail. Então, assim, se tiver links externos, são poucos, porque dentro do próprio corpo do e-mail eu já estou trazendo a informação que eu quero repassar no ato de comunicação, né, para aquela pessoa com a qual eu estou me comunicando. Já a curadoria de conteúdo,
você busca conteúdos, a internet, né, geralmente, e apresenta isso para o seu inscrito, para o seu futuro inscrito. Então, eu trouxe também algumas ideias aqui para vocês pensarem. Existem divulgações científicas sobre a temática do seu evento. Então, assim, existem artigos, existem alguma publicação que saiu, publicações científicas, ou não científicas também, saiu algo num blog, num site de notícia, que é interessante para o seu participante. Então, tudo isso pode entrar no e-mail de curadoria. Então, se vocês olharem a estrutura aqui do e-mail, né, vocês vão ver que já é um e-mail que traz menos texto e botões, ou links poderiam ser. Por quê? Porque quando eu faço uma curadoria, eu quero que esse cara vá ler o artigo ou o que eu selecionei na minha curadoria. Então, geralmente, são e-mails que têm menos texto, porque ele só está dando ali um gostinho da informação e o cara vai ser levado para outro ambiente, para um blog, para um site científico e etc. Outros exemplos, um grande estudioso do seu assunto, saiu na mídia. Então, assim, a gente está tendo essa palestra sobre e-mail marketing para eventos. Então, vamos supor que um grande estudioso de marketing dá uma entrevista sobre e-mail marketing, sei lá, Neil Patel fala sobre e-mail marketing, isso sai na mídia. Seria interessante eu enviar isso para os participantes no evento para reforçar, dar autoridade ao tema que eu estou falando. Então, olha só, Neil Patel, que é um expert em marketing digital, ele falou sobre e-mail marketing na mídia. Olha só que interessante. Por isso, você não pode perder a nossa palestra, porque nós também vamos falar sobre isso. Então, assim, é uma série de conteúdos que você pode utilizar, conteúdos simples e que, com certeza, vai ser enriquecedor. E, por último, aqui, último exemplo, existem grupos e comunidades que interagem sobre isso. Então, assim, você pode indicar aos seus participantes grupos que falam sobre o que o seu evento fala, comunidades no Facebook ou comunidades em WhatsApp, Telegram, porque isso vai fazer com que ele fique acerca do assunto e, com certeza, ele vai se interessar muito mais pelo seu evento. Então, vamos passar para o próximo exemplo aqui, que é e-mails promocionais. Os e-mails promocionais, eles são basicamente com o objetivo de vender ou converter aquele lead, né? No caso de evento, são com o objetivo de vender inscrições, mas nem só inscrições. Eu vou dar um plot twist aqui no final que vocês podem usar para o e-mail. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Seus participantes sabem sobre as viradas de lotes. Então, assim, geralmente, eventos, no geral, né? Eles trazem lotes para favorecer aqueles que compram primeiro. Isso é muito importante para o evento, porque já permite que o evento faça um caixa. Então, assim, os primeiros lotes costumam ser mais baratos. Então, assim, os seus participantes sabem que os lotes vão virar, que depois de tal data ele vai pagar mais caro. Existe mais de uma categoria atrelada ao seu evento, você está fazendo alguma promoção. Tudo isso entra no e-mail promocional. Quais são as ações realizadas para aumentar as vendas de ingresso? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Muitos eventos, eles disponibilizam uma categoria de estudante, e geralmente essa categoria é mais barata. Porque a gente sabe que estudante, principalmente ali no início da graduação, às vezes não está nem estagiando, e ele pode ter uma quantidade de verba ali que é mais limitada. Então, é comum as pessoas disponibilizarem ingressos mais baratos para estudantes, ou até 50%, tem uma categoria especial para isso. Então, assim, os seus participantes, eles sabem que isso existe, você está deixando claro para ele que isso é uma possibilidade. Outra coisa que também já é possível, tá? Fazer na plataforma da gente, da Event 3, você faz cross-sell, ou seja, o que é cross-sell? É uma venda correlacionada, você vende produtos relacionados ao seu evento. Então, se você vende camisa, boné, garrafa, copo, qualquer coisa que seja do seu evento, os seus participantes, eles sabem que isso existe, inclusive, muito simples na plataforma, viu, pessoal? Se quiser cadastrar itens para vender ao longo do evento, também já é possível. Então, assim, com esses e-mails, vocês conseguem cativar esse cara para aumentar a renda, o faturamento do seu evento, basicamente. Então, são e-mails muito importantes. E passando para o último exemplo, pesquisas com participantes. Então, assim, feedback é uma coisa muito valiosa. A gente está vivendo hoje a cultura da experiência do usuário, a cultura da experiência do cliente. Então, assim, o feedback, ele é sempre no sentido de melhorar a sua empresa, melhorar o seu evento. Até em qualquer nível de relação, o feedback é muito importante. Então, assim, você já pensou em rodar uma pesquisa de satisfação para o seu usuário? Quais pontos de melhoria do seu evento? Eu trouxe aqui um exemplo de um e-mail, que é uma pesquisa de satisfação, que a gente chama de CSAT, né? Mas você pode também criar uma enquete no Google Forms e enviar para esse cara por e-mail. Então, você pode perguntar para ele, você gostaria de ver o tema A ou B? Você acha que o fluxo de comunicação está legal entre a comissão e o participante?
ou você pode criar um formulário com uma pesquisa, com um texto, e perguntar ao cara a opinião, tipo, se eu te perguntasse como eu posso melhorar o meu evento, o que você diria? Então, assim, tudo isso é muito rico e cria uma comunicação estreita lápis, né, com o que a gente fala desde o início, e vai permitir, com certeza, que o seu evento melhore, que o seu evento cresça. Então, assim, dos tipos de campanha que eu selecionei aqui, que eu acho que seriam bem úteis para os organizadores, né, selecionei alguns exemplos e dei algumas ideias. Com certeza, se você colocar em prática, você vai crescer como evento, você vai crescer nessa comunicação. E o terceiro passo, né, dos 3 passos lá que eu selecionei, por onde você irá enviar seus e-mails, né? Então, assim, Caio, Márcio, já tem importância, tu já deu exemplos, mas por onde eu envio? E aí eu trouxe aqui três ferramentinhas, né, que vão te ajudar nesse papel. Então, eu trouxe o Mailchimp, o SendBlue e a Event3. Sim, por que a Event3? A Event3 já possui essa funcionalidade que a gente chama de notificar participantes. Então, através da Event3, você pode enviar mensagens de textos, mensagens de vídeo, você pode segmentar quem vai receber essa mensagem, então você pode mandar para todo mundo, para inscritos, não inscritos, para avaliadores, e por aí vai. Só que lembrando que a Event3, ela não é uma ferramenta de e-mail marketing, ela possui essa funcionalidade. E é por isso que eu trouxe outras ferramentas complementares que vão te permitir fazer uma coisa bem mais avançada, uma coisa, enfim, mais voltada exclusivamente para isso, né? Então, a Event3 é uma ferramenta de eventos, mas ela possui essa função que quem está iniciando, ela é 100% perfeita, assim, ela vai suprir as necessidades, mas caso alguém queira já fazer uma coisa mais avançada, eu trouxe o exemplo do Mailchimp e do SendBlue. Então, assim, esses são ferramentas de e-mail que são gratuitas, até uma certa quantidade de e-mails, mas, assim, para uma organização do evento, são quantidades de e-mails suficientes. Então, se eu não me engano, no SendBlue, você pode enviar até 10 mil e-mails por dia, um número assim, que chega a ser absurdo para a organização do evento. Se for para uma empresa, talvez não faça tanto sentido gratuito, porque tem uma base muito grande. Mas para um evento, para a grande maioria dos eventos, pequenos e médios, é suficiente essas 2 ferramentas. Então, assim, tanto o Mailchimp como o SendBlue, ele tem ferramentas, né, o que a gente chama de arrasta e solta, que facilita a criação desse e-mail, né, como mostra aqui a tela. Então, você pode arrastar a logo do seu evento, uma imagem, um título, você pode arrastar botões, você pode enviar o cara para suas redes sociais. Então, enfim, essas ferramentas elas são mais preparadas para esse tipo de disparo. E eu, particularmente, recomendo que você use pelo fato de ser gratuito. Basta você criar uma conta e você consegue enviar normalmente, tem uns passozinhos lá. E elas também permitem uma coisa que é muito importante. Elas permitem que a gente visualize os dados, que a gente veja a taxa de abertura, a taxa de clique. Isso vai favorecer na estratégia de comunicação do seu evento. E lembra lá atrás que eu falei de personalização? Essas ferramentas geralmente, está pequenininho aqui no slide, mas eu acho que dá para vocês verem, essas ferramentas geralmente possuem tags que permitem que você personalize o e-mail. Então, assim, essa primeira tag aqui seria de first name, né, que seria o nome da pessoa, mas ela tem e-mail, endereço, enfim, depende da estratégia. Mas, assim, você pode mandar... Sabe aquele e-mail que você recebe de uma loja, da própria Event3 também, que chega, olá, fulano, olá, Caio. Então, assim, é através dessas tags que você consegue configurar para que a ferramenta de e-mail tenha essa personalização, que já deixa o e-mail uma relação mais direta, com a cara assim, do participante. Então, uma coisa é você receber um e-mail, olá, isso, mas quando você inclui o nome da pessoa, isso já tem pesquisas que indicam que o e-mail é mais aberto, que dá o nome da pessoa e tal, porque a pessoa ela se sente próxima daquela empresa, daquela organização. Então, ferramentas de e-mail marketing permitem tudo isso, né? E elas permitem segmentações diversas. Então, voltando lá para a Event3, eu falei que ela traz algumas segmentações que são pessoas inscritas, não inscritas, né? Que é quando o participante ali ainda não pagou a inscrição, a gente considera ele como não inscrito, ele só está dentro do evento. Então, a gente consegue enviar para palestrantes e etc., para a comissão científica, né? Que são os avaliadores. Mas aqui, nessas ferramentas de e-mail marketing, você pode criar a segmentação que você quiser. Então, assim, ela é uma ferramenta muito mais poderosa para enviar seus e-mails, porque ela é uma ferramenta desenvolvida para isso. Então, assim, ela traz uma série de ferramentas, de features, né, que faz com que essa comunicação seja mais efetiva. E é por isso que a gente trouxe também essas ferramentas. Mas para quem está iniciando, a Event3 dá conta, ela tem funcionalidades legais, então você consegue também, por exemplo,
ver o histórico dos envios, e você consegue botar a linha de assunto, que a gente vai falar mais para frente, que é muito importante. Você consegue, se você for um usuário mais avançado, você consegue fazer algumas coisas ali de CSS, né? Com HTML, que é já para usuários que entendem um pouquinho de código, e dá para fazer um e-mail mais completo. E uma coisa muito importante, que eu não tinha falado ainda, todas essas ferramentas possuem um e-mail de teste. Então, se você ver aqui nesse botão, ele está escrito enviar teste. Isso é extremamente importante. Então, sempre vinha um teste do seu e-mail antes de enviar o e-mail definitivo. Para você ter certeza que aquele link que você colocou está legal, que se você estiver utilizando uma fonte diferente, um tamanho de fonte, será que está legível? Será que quando eu pegar no mobile eu vou conseguir ler? Então, assim, sempre vinha o e-mail de teste. Essa é a dica número 1. Teste quantas vezes forem necessários antes de enviar o e-mail definitivo, né? Até porque o e-mail não tem volta. Postou, enviou. Então, numa rede social ainda dá para pagar, não é muito aconselhável, né? Mas daria para corrigir ali uma legenda errada. No e-mail, geralmente, quando envia, não tem mais volta, né? Tem uma coisa, Caio, só um ponto que tu falou da Event 3 que eu acho bem interessante para quem pensa em fazer uma estratégia assim de converter mais, que você falou, dá para enviar e-mail para não inscritos, né? Aquele pessoal que fez a inscrição ali e não pagou. Então, é uma estratégia muito boa, por exemplo. Tem muita gente que vai fazer o pagamento por boleto, e aí, às vezes, a pessoa ela gera o boleto e esquece de fazer o pagamento, né? Não imprime o boleto, ou esquece de ir no banco, alguma coisa para fazer o pagamento. E uma estratégia muito legal é você enviar um e-mail para essas pessoas falando assim, ó, opa, fulano, tudo bem? Vi aqui que você gerou um boleto, tal, do evento, tal, 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 tal. Estou te lembrando que o pagamento vai até hoje, né? Você está com alguma dúvida? Você teve alguma dificuldade? Aí você pode deixar seu contato, né? O seu contato ali para a pessoa, porque às vezes a pessoa gerou o boleto e não conseguiu pagar, aí quer gerar outro, não sabe como gerar outro. Então essas dúvidas, muitos eventos eles utilizam essa estratégia porque é muito comum você ter pessoas que pensam em fazer a inscrição, geram um boleto e por algum motivo não conseguem. E muitas vezes, pelo fato só de você ir até a pessoa e perguntar se ela está com algum problema, com alguma dificuldade, você vai conseguir converter aquela pessoa, né? E aí você vai conseguir gerar mais receita para o seu evento também. Total, Rangel. Tem até uns dados que eu não tenho agora, né? Porque eu não selecionei, mas só o fato de você enviar esse e-mail de lembrando, né, a pessoa do boleto aumenta em X%. Se eu não me engano, é 30% a chance dessa pessoa converter. E até tem muita gente que compra uma coisa, gera o boleto e esquece. Não vou mais não, mas aí essa dose de reforço, né, faz com que a pessoa fique mais se você fizer isso comprar, né? numa loja americana, nas Casas Bahia, gerar um boleto, ele vai mandar várias mensagens para você. Ó, seu boleto tá aqui, tá te esperando, tal. Aí, com certeza, eu particularmente já tive momentos que eu gerei algum boleto de alguma compra nessas lojas grandes e tal, e fui lembrado por e-mail, né, de fazer o pagamento. Muitas vezes você gera o boleto, por exemplo, no final de semana, aí você fala assim, eu não preciso pagar hoje porque só vai compensar na segunda, então eu vou deixar eu pagar na segunda. Aí você acaba esquecendo. Então, se você, na segunda-feira, você envia um e-mail para quem gerou o boleto no final de semana, eu tenho certeza que sua taxa de conversão vai aumentar muito mais. Com certeza, faz sentido total. Foi uma boa dica, Rangu, essa tua. Eu não tinha nem pensado, mas faz sentido sim para o evento. Para o evento não, para as empresas em geral, né? Tudo aquilo que a gente quiser aumentar a conversão, ou seja, venda, ou seja, enfim, né? E entrando aqui porque isso é importante, eu acabei dando spoiler desse slide, né? Porque eu acabei falando, nem botei o slide dessa parte meio segmentados e tal. Mas tem outra questão também que eu não comentei, que é esses e-mails têm menor chance de cair em spam. Por quê, Caio? As ferramentas de e-mail tradicional, como Gmail, Outlook, enfim, por aí vai, Yahoo Mail, tem diversas, né? Que a gente usa de forma pessoal, elas não são feitas para disparar e-mail para uma tonelada de pessoas. Então, assim, o Google, ou a Microsoft, né, que é do Outlook, ela identifica que aquilo veio de um e-mail que não é feito para isso, porque as ferramentas de e-mail marketing, elas têm mecanismos de autenticação de domínio, enfim, diversos fatores, que faz com que o Google saiba que veio daquilo ou não. Ou seja, se eu pegar meu e-mail pessoal e copiar lá, primeiro que não é esteticamente legal, porque você mostra para aquelas pessoas que você enviou o e-mail para 300 pessoas. Então, assim,
E por ser uma tarefa manual, é extremamente cansativo, né? E não é antiprodutivo. Mas vamos supor que eu queira. Eu pego, chego lá, abro meu e-mail, meu Gmail, e boto lá, colo 30 pessoas, 300 pessoas no e-mail e envio a mensagem. Como eu estou enviando a mesma mensagem repetidamente para uma série de e-mails, o Gmail entende que aquilo é malicioso. Então, assim, a chance desse e-mail cair no lixo eletrônico, no spam, é muito maior. E com a ferramenta de e-mail marketing, se você autentificar lá a ferramenta e tal, isso não acontece. Ou a chance de acontecer é muito menor, muito menor. Então, no e-mail pessoal, ele não é feito para isso, ele não tem essa funcionalidade. Então, não use para isso. Use aquilo para que ele foi construído. Ele foi construído para uma comunicação mais pessoal. Você pode até usar ele para trabalho, mas você conecta com uma pessoa que está no seu grupo. Então, assim, as ferramentas também são muito importantes por isso. Elas foram feitas para disparar e-mail e, por isso, elas têm ferramentas, têm formas de entregar isso de uma entregabilidade muito melhor do que o e-mail, que é para uso pessoal. E terceiro, né, que eu já toquei um pouquinho também no ponto, que foi mensurar quais estratégias estão dando certo, né? Que é você verificar a taxa de abertura, a taxa de clique. Então, assim, de repente, você envia um determinado assunto, que a gente vai falar mais para frente, né? E aí, tipo, não é tão legal, e você faz um teste, envia outro assunto, e aí, poxa, abriu. Essas ferramentas também permitem um teste que a gente chama de teste AB, que é você fazer uma comparação entre dois, nesse caso e-mail, mas serve para basicamente qualquer coisa. Você envia dois e-mails, onde você modifica um dos elementos desse e-mail. Então, no primeiro você manda um assunto, no segundo você manda outro assunto. E aí a ferramenta automaticamente compara esses e-mails para saber qual assunto é mais efetivo. Isso tem diversas aplicações, né? Eu trouxe um exemplo aqui de como você pode fazer isso no e-mail. Então, usem as ferramentas, elas foram feitas para isso e elas vão te ajudar muito a conquistar os objetivos, seja conquistar novos inscritos ou engajar aqueles participantes. Botem isso na cabeça, usem as ferramentas, tá? Eu acho, cara, que para uma pessoa que nunca mexeu em e-mail, não sei nem para onde vai. Acho que uma dica legal é você começa pela plataforma da Event 3, né? Começa ali fazendo essa notificação de participantes, começa utilizando ali, e você vai sentindo, né? Porque provavelmente você vai sentir algumas respostas, você vai ter feedbacks, né, de participantes e tal, através daqueles e-mails, e aí você vai se familiarizando, e a partir do momento que você tiver mais ok, você vai para uma plataforma dessa, né, e você começa a fazer essa dinâmica entre a inscrição do evento, né, o pessoal se inscreve, você captura o e-mail do pessoal, sobe na plataforma e começa a enviar, né, então eu acho que é uma estratégia bem legal, para quem nunca utilizou e-mail. Total, Randolfo. É até importante comentar isso, que é uma funcionalidade na plataforma, né, lá no menu Pessoas, que se chama Importar, né, participantes. Então, você consegue importar uma base para dentro do seu evento e ali se comunicar com ela através de notificar, né? Foi importante o que tu falou. Passando para o próximo slide, eu trouxe algumas dicas assim, né, como melhorar a entrega e o relacionamento. Então, assim, a primeira dica que eu dou, assim, sendo bem direto, não enrole os seus participantes, não enrole a pessoa com a qual você está se comunicando. O assunto tem que ser claro e objetivo. Eu trouxe até 2 exemplos aqui. Um do próprio Summit, que a gente viu para a base, que é conteúdo exclusivo, mas 2 surpresas. Você que está inscrito no evento provavelmente recebeu esse e-mail. Então, assim, nesse e-mail a gente deu um e-book exclusivo para os inscritos do evento, que não está disponível no nosso blog. E a gente trouxe 2 surpresas. E nesse caso aí, eram as 2 lives que rolou semana passada, né, no nosso YouTube, inclusive está lá disponível no canal. Então, assim, o e-mail ele tem que ser direto ao ponto, ao que você quer passar. Caso contrário, esse usuário vai ficar desestimulado a abrir os próximos e-mails. Trouxe até outro exemplo aqui que Cecília enviou para mim. Seu time está preparado para gerar os melhores resultados? Então, assim, ele está preparado, eu não sei, isso já gera um gatilho de curiosidade. Vamos ler esse e-mail sobre o que ela fala. Provavelmente ela está falando aí sobre gestão de time. Então, esse e-mail não trouxe como exemplo, mas pegue um assunto, seja claro e objetivo. Então, sobre o que você quer comunicar. Você quer falar sobre um palestrante? Então, coloque no e-mail, no assunto do seu e-mail, que você vai falar sobre isso. Então, 2 palestrantes importantes vão participar do meu evento. A comunicação direta é sempre mais efetiva. Não enrole o participante. Outra coisa, fale sobre os assuntos relevantes para o seu inscrito, seu participante, para o seu possível inscrito, né? Se você estiver tentando fazer estratégias para converter novas pessoas. Então, assim, lembra lá atrás, no início da apresentação, né, eu trouxe alguns exemplos de e-mails, de palestrantes e tal, de normas de submissões, etc., para avaliadores.
tudo aquilo é relevante porque ele fala do seu evento. Então, assim, se o seu evento é de engenharia e você vai trazer temáticas correlacionadas sobre engenharia, é muito provável que o seu inscrito tenha interesse nesse assunto, né? Mas se o seu evento é sobre engenharia agrícola, você não vai trazer assuntos que sejam de outros tipos de engenharia. Talvez aquilo não faça sentido, porque o seu evento é nichado, ele tem um tema muito específico. Então, assim, faz sentido você trazer aquilo que o seu inscrito está interessado. Então, outra dica, não envie e-mails demais, defina uma frequência razoável. E é aí que a gente entra também na importância da segmentação. Porque quando você tem uma base muito bem segmentada, você pode enviar diversos e-mails naquela semana, porque os e-mails vão especificamente para cada segmento. Então, assim, eu posso criar uma estratégia para inscritos, que seja para engajar. Eu posso criar uma estratégia, como o Rangon aí sugeriu, para não inscritos, para converter aquela galera. E eu posso enviar esses e-mails na mesma semana, porque esses e-mails estão indo para pessoas diferentes. Então, assim, segmentar é uma etapa extremamente importante em qualquer estratégia assim, de e-mail marketing, comunicação no geral. Com certeza. A Siri me interrompeu aqui, achou que eu estava falando com ela. Então, segmentar é muito importante. Define uma frequência razoável. Tente personalizar, né, a experiência ao máximo. Eu dei até aquele exemplo das tags lá. Então, outro exemplo, trouxe um exemplo aqui, vamos pensar. Vamos supor que você suba na Event3 ou na ferramenta de e-mail marketing a base do seu evento que foi para o ano passado. Então, assim, você pode enviar um e-mail para ele: olá, fulano, você esteve presente no evento X que aconteceu em 2020, em tal cidade. Ficamos muito felizes com a participação e viemos te convidar para a nova edição que vai acontecer esse ano. Então, assim, você personalizou a experiência desse cara. Você lembrou que ele participou do evento anterior e o cara vai pensar: poxa, realmente, lembrei agora. Então, assim, você criou uma comunicação que vai criando uma afetividade ali com o seu usuário e você está personalizando a experiência dele. E outra coisa, incentive respostas nos e-mails e busque criar uma comunidade. Como assim, Caio? Como assim incentivar a resposta nos e-mails? Então, assim, ao fim do e-mail, você pode perguntar ao seu inscrito: e aí, fulano, o que é que você achou desse e-mail? Então, assim, ou você pode usar elementos que liguem com o e-mail anterior. Oi, fulano, não sei se você lembra, mas na semana passada eu tive um e-mail falando sobre isso e aquilo outro. Então, assim, esse tipo de ação faz com que a ferramenta de comunicação, nesse caso o e-mail marketing, né, ele seja mais efetivo. Então, incentiva a resposta do seu e-mail. Pergunte se o cara está gostando, pergunte se tem alguma coisa específica que ele gostaria de ver. Você pode, no final, colocar que qualquer dúvida, você está à disposição. Então, tudo isso são ferramentas, né, são elementos dentro do e-mail que vai permitir com que o usuário se sinta acolhido e que ele se sinta à vontade para responder. Isso, com certeza, vai favorecer a comunidade do seu evento. O cara vai lembrar disso. Não vai ser uma comunicação fria. E sim uma comunicação, como eu falei lá no início, é retroalimentada. Você comunica com o cara e o cara comunica com você. Então, isso é muito importante. Tem só uma questão que eu queria acrescentar, Caio, que essas ferramentas exclusivas de e-mail, elas geralmente têm algumas recomendações que elas fazem. Então, é muito importante, quando você vai criar seu e-mail, você ficar atento a essas recomendações, né? Porque, por exemplo, eles podem colocar lá: essa palavra no seu título não está muito boa, né? Tome cuidado com essa palavra, ou então mude aqui alguma coisa. Tem algumas ferramentas que fazem isso, né? Eu não vou precisar exatamente quais são todas ou quais são, mas é importante você ficar atento a essas recomendações, porque essas recomendações elas são muito importantes para o seu e-mail não cair no spam, né? Melhorar a entrega do e-mail. Então, se a plataforma diz: tire essa palavra que ela não está legal, o ideal é que você tire, de fato, a palavra, né? Substitua por um sinônimo, né? Ou mude um pouco a ideia do que você está querendo colocar ali, porque pode ser que, de acordo com os dados que aquela plataforma coleta de milhares de e-mails que são enviados todos os dias, aquela palavra ali está gerando uma pequena taxa de abertura, né? O que provavelmente significa que ela está caindo muito no spam. Então, é importante ficar atento a essas práticas para o seu e-mail não cair no spam, né? E aí você não tem uma entrega legal. Perfeito, Rangon. E aqui, né, eu mostrei os exemplos do e-mail do Summit, que a Cecília me enviou, né? E aqui eu trouxe até grifei algumas partes aqui, que no título a gente fala sobre conteúdo exclusivo mais 2 surpresas. Então, assim,
Você aqui, ó, ficamos muito felizes com o seu interesse no EV3 Summit. Então, assim, você já criou uma ligação com o cara. Com boas-vindas, quero te dar um presente exclusivo para os inscritos, que foi o que eu comentei lá. Então, assim, eu falei a ele que eu ia dar um conteúdo exclusivo, e logo assim, no início do e-mail, eu já digo a ele que é isso. Então, assim, eu não escrevo um e-mail imenso para, no final, enrolar o cara, para o cara... Então, assim, assim que você... Lembre que o assunto é o primeiro contato do cara com o seu e-mail. Então, assim, quando você escreve um assunto que não é tão interessante, tipo, não demonstra para o cara que aquilo é legal, que aquilo é do interesse dele, o e-mail pode estar fantástico, mas o cara não vai nem abrir seu e-mail. Então, assim, o assunto é muito importante, né? E aí, exemplificando aqui, queria dar um presente exclusivo para os inscritos, um e-book completo sobre divulgação de eventos nas redes sociais, aqui a gente bota o CTA para o cara baixar o e-book, e ainda tem mais 2 surpresas, que é também que eu falo do título. Então, eu falo aqui que ele tem 2 lives, que uma já aconteceu, ele pode assistir, e a outra vai acontecer hoje, que no caso é na data que a gente enviou o e-mail, né? E no final, a despedida aqui, te vejo mais tarde, Débora da E23. Então, assim, quando eu digo esse te vejo mais tarde, eu já estou indicando para o cara que eu vou entrar em contato novamente. Então, assim, ele já tem uma ideia de que te vejo mais tarde e vai rolar outra comunicação. Aqui está outro exemplo, né, que eu trouxe também do Summit. Esse aqui já foi um e-mail que a gente enviou, né, para a base. Então, assim, eu vou só botar aqui em tela cheia para mim, que está pequenininho para eu ler. Então, assim, 3 motivos para participar do EV3 Summit. Então, aqui, ó, eu já utilizo a tag lá que eu falei para vocês, que cria uma comunicação mais personalizada. Olá, Caio, tudo bem? Então, assim, não é, olá, tudo bem, Márcio? Mas quando a pessoa fala o nome do usuário, quando fala o meu nome, eu entendo que aquele e-mail é para mim. Poxa, enviaram um e-mail para Caio, que sou eu. Então, o e-mail discorre aqui e o que tem no assunto eu trago logo aqui. Então, assim, eu disse que eu ia trazer 3 motivos para participar do EV3 Summit. E, em seguida, eu digo aqui, ó, veja os 3 motivos para participar do EV3 Summit, que é o primeiro evento online para organizadores da EV3. E esses 3 motivos são simplesmente 3 palestras que a gente considerou que era importante para conquistar aquele cara, para fazer com que ele se inscreva no evento. Então, foi até um exemplo que eu dei lá no slide de exemplos de e-mails. Então, a gente fez isso aqui. Então, assim, outro elemento que eu comentei com vocês agora, que é criar uma conexão com o cara. Veja que, após o meu nome, eu escrevo aqui. Lembra do e-mail anterior, onde eu falei sobre o reaquecimento do mercado de eventos online? Então, o cara já tem uma ligação assim, caramba, foi mesmo, no e-mail anterior eles falaram sobre isso. O que é que vem a seguir? Então, assim, foi um e-mail que a gente enviou para a nossa base para conquistar inscritos para o evento e conseguimos, né? Eu saí aqui da apresentação sem querer. Vamos lá. E, por fim, né? Estamos chegando ao fim aqui da nossa palestra, né? Eu espero que tenha sido bem rica para vocês. Eu espero que tenha sido tão legal de assistir como foi para a gente construir essa palestra. Assim, a gente ficou muito feliz de retratar esse tema. Construir uma base de relacionamento, assim, sintetizando tudo que eu falei, tudo é relacionamento. Então, como eu comentei, a gente está vendo a cultura da experiência do usuário, a gente está vendo a cultura da experiência do cliente. Isso é cada vez mais importante. As pessoas pagam por um produto, mas elas pagam ainda mais se elas tiverem uma experiência relacionada a isso. Se elas forem bem tratadas, se elas estiverem sempre se relacionando com aquela pessoa que oferece um produto, um serviço, né? Que no fim um evento não deixa de ser, né? Um produto que você está oferecendo conhecimento, você está oferecendo um crescimento profissional àquelas pessoas, ou você está oferecendo entretenimento, depende do tipo de evento, mas de fato você está vendendo aquilo. Mesmo que o seu evento seja gratuito, você está vendendo aquilo. Ele só não custa dinheiro, mas ele custa o tempo das pessoas, ele custa as pessoas estarem disponibilizadas para assistirem aquilo. Então, assim, construa uma base de relacionamento. Pense que aquele inscrito, ele é uma pessoa que você quer próximo de você. Então, assim, você vai fazer de tudo para se relacionar bem com aquele participante. Então, se fosse uma venda, você vai fazer de tudo para se relacionar bem com aquela pessoa que entrou na sua loja. Você vai tratar ela bem, porque você quer que ela volte. Então, assim, isso é extremamente importante para qualquer evento, mas se o seu evento for recorrente, então, assim, isso é importante vezes 10, assim, que você construa essa base, que você tenha um relacionamento legal com seus inscritos, porque, assim, ele vai voltar para o seu evento, mesmo que ele não assista de novo, ele pode recomendar o seu evento, que é uma coisa também, assim, muito importante. A gente sabe que a recomendação é muito importante em qualquer segmento. Então, é isso, pessoal. Construa essa base, usem as dicas que a gente deu, leiam os conteúdos que a gente vai deixar na descrição. Existem cursos gratuitos na internet sobre e-mail marketing, sobre marketing de conteúdo no geral.
Então, assim, marketing em si é uma ferramenta muito, muito poderosa, quase que não saiu, muito poderosa, e sem dúvida vai ser muito enriquecedor para o seu evento, assim. E é isso. Rangun, tu tem alguma coisa aí para comentar antes da gente encerrar essa palestra? Não, cara, eu acho assim que foi bem esclarecedor de uma forma geral o tema, né, para o pessoal aí que não tem muita familiaridade com a plataforma de e-mail. Como você falou, e-mail marketing, e marketing de forma geral, você consegue encontrar muito conteúdo na internet e eu acho que, assim, e-mail marketing, eu aprendi fazendo, na verdade, né? Metendo a Eu mão na massa, né? metendo a mão na massa e enviando e-mail e, como você falou ali, observando taxa de abertura, observando qual público, o que é que eu tinha que fazer com tal público, com aquele público, né? Então, você estudar a sua persona é um ponto muito importante, eu acho. A gente, em algumas atividades aqui do Web 3 Summit, algumas palestras, a gente também fala muito sobre persona, nas palestras de redes sociais, né, na conversa também que tivemos sobre sucesso do cliente, né, que é muito, que casa muito com essa parte de e-mails, né, essa questão de pesquisa do usuário. Então, é um ponto que é essencial. A organização ela precisa entender qual é o público dela ali, né? Você precisa entender, o que é que aquele meu público gosta, o que é que ele gosta de fazer, qual é o horário que ele geralmente está mais disponível para abrir um e-mail, né? Será que se eu enviar um e-mail para ele à noite, ele vai abrir? Ou será que de manhã, na hora que ele estiver no trabalho ali, abrindo a caixa de e-mail, é o horário mais propício para eu enviar um e-mail? Você precisa entender esses pontos, né? Porque tudo isso é essencial para ditar o sucesso do seu evento, né? E a ferramenta de e-mail, ela é mais uma ferramenta, né? Além de todas as outras ferramentas que você pode usar no seu evento, que vai contribuir com o sucesso da organização, né? E eu tenho certeza que, mesmo que você não tenha familiaridade nenhuma com ferramentas de e-mail, se você aplicar o que a gente trouxe aqui nessa palestra, o que Caio mostrou aí das ferramentas, né, e aplicar isso ali de forma inicial, básica, tenho certeza que no seu primeiro evento você vai começar, no próximo você já vai estar mais avançado e depois você vai estar dominando ali a ferramenta de e-mail. Então, de uma forma geral, Caio, muito obrigado pela... Inicie, né? O importante é o cara dar o pontapé inicial, né? Na não estratégia fique... e vá Não, aprendendo, né? Ao longo isso. dos eventos. Não Total. fique achando que você tem que escrever um super e-mail, que você tem que, meu Deus, tem que fazer um e-mail super mirabolante, com técnicas persuasivas de copyright, não sei o quê. Não. Vá lá, se comunique como se você estivesse conversando com o seu participante. Não tem um evento presencial que você recebe a pessoa, que você está lá, que a pessoa chega e tal. Pense assim, o que é que eu queria falar para aquela pessoa? Né? Aí você vai lá, Caio trouxe aí várias ideias de conteúdo, né, que você pode falar de participante, de certificado, de submissão de trabalho, você pode falar de trazer temas que saíram na mídia, você pode trazer alguma coisa, uma publicação que trouxe ali, você pode informar aquele participante e você vai criar um relacionamento, que é o mais importante, né? Então, inicia, né, e traz feedback aqui para a gente também, né? Traz esse feedback de como foi essa experiência, que vai ser muito enriquecedora para a gente. Caio, muito obrigado Valeu, pela explicação aí, a explanação. Foi massa. Espero que, como você falou aí, o pessoal tenha aproveitado. Essa palestra foi mais uma palestra-chave, né, do Web3 Summit para que o organizador ele consiga, de fato, criar um evento de sucesso, né, que é o objetivo da gente aqui com o Web3 Summit. E aí, o organizador que quiser, você vai poder rever essa palestra, né? Até o domingo aí, você pode estar revendo, anotando, pegando os insights, né? Então, fica aí, use e abuse da palestra e aproveite também as outras, que tem vários outros temas também, muito importantes. Tem as lives de aquecimento que já aconteceram, né? Tem uma live sobre SEO para Google, né? Como sua página ficar mais visível no Google. Tem Canva para organizadores. Você que não tem noção nenhuma de design, está lá no aquecimento também. E tem uma lá no Instagram também sobre LGPD para eventos, né? Uma dúvida muito comum de organizadores. Você vai poder estar vendo tudo isso aí nas nossas redes sociais
e também aqui no EV3 Summit. Beleza? Pessoal, perfeito, Randon. Muito obrigado a todos e Valeu, até a próxima. pessoal. Tchau, tchau. Bom evento.